Boa noite, nós vamos começar o culto a Deus, um culto especial hoje, nessa abertura do ano letivo, mas também na celebração dos 45 anos da organização do Seminário Reverendo José Manuel da Conceição. A Igreja do Calvário tem participação nisto, o pastor, então pastor da igreja, a participação toda, direta, não é, do Reverendo Bonerges Ribeiro na ocasião. Este seminário aqui, esta igreja acolheu alguma parte de algum trabalho do seminário, quando estavam fazendo construções, reformas, alguma coisa funcionou aqui dentro também. Somos a igreja mais perto do seminário, mas são privilégios que a Igreja do Calvário tem. Então sejam bem-vindos, é um momento festivo, um momento especial para todos nós, mas algo que eu sempre falo aqui antes de começar o culto, é que nós lembramos que um crente ele não assiste culto, um crente participa do culto. Então você que está aí, mesmo que você não esteja aqui à frente, você tem que entender que você está oferecendo culto a Deus, porque nós devemos oferecer culto a Deus. Você que está assistindo também pela internet, procura ter uma postura adequada. É culto, não é um programa. Então nós estamos todos aqui num momento especial. E que Deus nos abençoe e continue cuidando de nós em toda a nossa jornada. Eu saúdo a todos em nome do Conselho da Igreja Presbiteriana do Calvário. Eu sou o pastor presidente deste conselho. Senhor nosso Deus, Senhor da igreja, nos convoca para adorarmos o seu nome, Ele que tem sido sustento, Deus provedor, mantenedor do Seminário Reverendo José Manuel da Conceição, e nesta noite, atendendo o convite, a convocação do nosso Deus, nos apresentamos da sua santa e gloriosa presença para adorarmos o seu nome e bendizê-lo, porque durante esses 45 anos de história, o Senhor tem nos sustentado. A Ele toda a honra e toda a glória. Mas nos apresentamos perante a presença excelsa do nosso Deus também, para rogar a sua boa mão conosco, no início das atividades acadêmicas que se iniciam. Então convoco a você nesta hora, juntamente comigo, leia a palavra do nosso Deus, no livro do profeta Isaías, capítulo 64, do versículo 1 ao versículo 4. Coloquemo-nos em pé, irmãos, leiamos a palavra do nosso Deus a uma só voz. Ó, se fendesses os céus e descesses, se os montes tremessem na tua presença, como quando o fogo inflama os gravetos, como quando faz ferver as águas, para fazeres notório o teu nome aos teus adversários, de sorte que as nações tremessem da tua presença, quando fizeste coisas terríveis que não esperávamos. Descestes e os montes tremeram à tua presença. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Deus os abençoe, os amados podem se assentar. Oremos ao Senhor neste momento, adorando o seu nome. Convidamos o reverendo Ademir Aguiar para nos conduzir a Deus numa oração de adoração. Santo eterno Deus, nós te somos gratos pelo teu amor e pela tua graça. Te somos gratos, ó Pai, e te adoramos pela tua grandeza, por tudo aquilo que tu és, por tudo aquilo que o Senhor faz em nossas vidas e no meio da tua igreja. Nós queremos dedicar esse culto integralmente a Ti, Te adorando, Te bendizendo, e diante dessa majestade, ó Pai, queremos nos prostrar, reconhecendo que nada somos e que necessitamos integralmente da Tua ação e do Teu poder em nossas vidas. Fica conosco, ó Pai, durante este culto. Aceita a nossa adoração, que esse culto seja agradável a Ti, e que todo o nosso coração, todo o nosso ser esteja única e exclusivamente voltado para fazer
aquilo que te agrada, ó Pai. É em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor, que nós oramos e te agradecemos. Amém. Amém. Ao som do piano, meus irmãos, coloquemo-nos em pé e juntos cantemos o hino Deus dos Antigos. Podeis vos assentar, preparando-nos para o momento onde nós confessamos ao Senhor os nossos pecados. Convido a todos para que acompanhem a leitura da Palavra de Deus no livro do profeta Daniel, em seu capítulo de número 9, os versículos de 17 a 19, que nos dizem assim, Palavra de Deus. Agora, pois, ó Deus nosso, ouve a oração do teu servo e as suas súplicas, e sobre o teu santuário assolado faze resplandecer o rosto, por amor do Senhor. Inclina, ó Deus meu, os ouvidos e ouve. Abre os olhos e olha para a nossa desolação e para a cidade que é chamada pelo teu nome. Porque não lançamos as nossas súplicas perante a tua face, fiados em nossas justiças, mas em tuas muitas misericórdias. Ó Senhor, ouve. Ó Senhor, perdoa. Ó Senhor, atende-nos e age. Não te retardes por amor de ti mesmo, ó Deus meu, porque a tua cidade e o teu povo são chamados pelo teu nome. Convido o presbítero Alexandre Ribeiro para que nos represente nessa oração de confissão de pecados. Pelo seminário JMC, pede perdão ao Senhor nesse instante. Pedimos, ó Deus, que o Senhor nos purifique dos nossos pecados, que o Senhor sabe muito bem. O Senhor nos ajude, ó Deus, a confessar os pecados e deixar, como a Tua palavra ensina, que aquele que confessa os seus pecados e deixa, alcança misericórdia. Que assim seja a nossa vida perante o Senhor.
uma vida quebrantada, uma vida humilde, uma vida que te agrada, Senhor Deus. Porque sabemos que um coração quebrantado o Senhor não despreza, Senhor Deus. Nos ajuda, Pai, como igreja do Senhor, como líderes, a conduzir o teu povo também ao quebrantamento perante o Senhor, ao arrependimento e uma vida de santidade que agrada a Ti, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém. Conscientes, meus irmãos, de que todos os nossos pecados já foram perdoados, de forma muito alegre, expressemos a nossa gratidão ao nosso Deus. Eu convido aos irmãos para que acompanhem a leitura do Salmo de número 138, os versos 1 e 2, que nos dizem assim: Render-te-ei graças, Senhor, de todo o meu coração. Na presença dos poderosos te cantarei louvores. Prostrar-me-ei para o teu santo templo e louvarei o teu nome, por causa da tua misericórdia e da tua verdade, pois magnificaste acima de tudo o teu nome e a tua palavra. Convido o presbítero Hintze que nos conduza nessa oração de gratidão ao Senhor, expressando a nossa grande alegria pelo perdão dos nossos pecados. Santo e eterno Deus, Pai amado, Deus da graça e da misericórdia, nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor nos trouxe aqui esta noite, para que em companhia e comunhão com os nossos irmãos, estarmos realizando esse culto de louvor e adoração ao único Deus verdadeiro que existe. Nós te agradecemos, Senhor, pela existência do Seminário JMC, que completa 45 anos de uma trajetória vitoriosa, sempre sob a tua graça e a tua misericórdia. Nós te agradecemos pelos nossos professores, pelos nossos funcionários, pelos nossos alunos e por todos aqueles alunos também, pastores que foram formados no nosso seminário e estão hoje espalhados pelo Brasil e em muitos lugares do mundo. Que o Senhor abençoe a vida de cada um deles, que continuem pregando a tua palavra com temor e tremor e sejam sempre fiéis às Escrituras Sagradas. Nós te agradecemos por Jesus Cristo, teu Filho amado, que veio ao mundo e nos deu a vida eterna. Fica conosco, nos dê uma boa noite na tua presença. É no nome precioso de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém. Ao som do piano, meus irmãos, nós vamos nos colocar em pé para entoarmos o hino Grata Memória.
Os irmãos podem se assentar. Meus irmãos, seremos edificados nesta noite pela exposição da palavra do nosso Deus, que será feita pela instrumentalidade do reverendo Leonardo Sayum, presidente da nossa JET. Com a palavra, o reverendo Leonardo. Boa noite, meus irmãos, graça e paz. Trago o abraço da Junta de Educação Teológica da Igreja Presbiteriana do Brasil, celebrando esses 45 anos do Seminário José Manuel da Conceição, nessa acolhedora igreja. Quero desde já agradecer o convite da Jurete e da direção dessa casa, na pessoa do reverendo Ademiro, nosso presidente da Jurete São Paulo, bem como cumprimentar o diretor, reverendo Ronaldo Henrique, e todos os professores, irmãos em Cristo. Reverendo Fernando, muito obrigado por abrir as portas e nos receber nessa noite celebrativa. O nosso texto é 1 Pedro, capítulo 1, os versos 1 e 2. Primeira Pedro, capítulo 1, os versos 1 e 2. Convido a igreja, por gentileza, a se colocar de pé. Nós faremos essa leitura em uníssono. 1 Pedro 1, versos 1 e 2 em uníssono. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão, Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz sejam multiplicadas. Amém. Oremos. Senhor, sem Ti nada podemos fazer. Sem a Tua graça, sem a obra do Teu Santo Espírito, não poderemos compreender a Tua boa, perfeita e agradável vontade para as nossas vidas. Por isso, tem misericórdia de nós e agora usa a Tua palavra para que sejamos instruídos e saímos daqui edificados, alimentados, exortados, consolados, para que tudo o que fizermos, ó Deus, glorifique o Teu nome. Oramos agradecidos por esses 45 anos dessa instituição tão importante que o Senhor mesmo plantou aqui nessa cidade e que tem sido abençoador em toda a nação e para além dela. Rogamos que o Senhor nos abençoe, que o Senhor abençoe o nosso seminário, em nome de Jesus Cristo. Amém. Podemos assentar, queridos. Estamos começando mais um ano letivo e qual é o objetivo de um seminário? O objetivo do seminário é fornecer as melhores ferramentas para cada aluno que adentra as suas portas, para que ele sirva ao Senhor Jesus Cristo com toda a potencialidade vindo da graça dEle para a glória dEle, na instrumentalidade dessa instituição. Esse é o nosso grande objetivo. Todos trabalhamos em prol desse bem comum. JET, que é a Junta de Educação Teológica da Igreja, a Junta Regional de Educação Teológica em São Paulo, professores, colaboradores, todos da Fundação, que têm trabalhado ao longo dessa história para fornecer no campo missionário os melhores e mais bem preparados missionários de Deus na exposição da Tua Palavra para a edificação do corpo de Cristo Jesus. Por que eu digo isso? Porque corremos o risco ao longo da história de perder o grande objetivo quando pensamos em uma instituição educacional. Muitas vezes percebemos, infelizmente, que seminários bons, bem formados, bem nascidos, ao longo da história se desviaram, perderam-se, perderam o objetivo porque se esqueceram da sua missão. Isso acontece na direção, alcança os professores e o resultado traz essa tragédia para o campo através de alunos que já não aprendem mais aquilo a que foram chamados, a exposição da palavra do Senhor
para cumprir a obra missionária que Jesus Cristo delegou à sua igreja. Portanto, quando nós paramos aqui para celebrar 45 anos do nosso seminário, José Manuel da Conceição, nós devemos louvar a Deus, porque ao longo desses 45 anos essa instituição nunca perdeu rumo. Ao longo desses 45 anos, o JMC, como é conhecido, tem exalado o bom perfume de Cristo Jesus. E nós estamos aqui para celebrar isso. Eu me lembro que quando eu dava aula no seminário presbiteriano lá em Goiânia, eu era pastor numa cidade do interior de Goiás, e eu pegava o carro às 5 horas da manhã e dirigia. Naquela época a remuneração do professor não pagava absolutamente nada, mas eu ia com a convicção, chegava lá às 7h30 da manhã, depois de ter dirigido 2 horas e meia, estrada esburacada, ruim, dava aula até 1h da tarde, pegava o carro, voltava uma vez por semana, chegava na igreja de volta às 4 horas da tarde, mais ou menos sem almoçar, comia algum lanchinho rápido, para atender irmãos da igreja até às 10 da noite. E um dia uma senhora na porta da igreja disse assim: reverendo Leonardo, eu fico um pouco preocupado, porque essa viagem, eu sei que o senhor faz toda semana. Naquela época o carro não era nem automático, não tinha nem ar-condicionado, era um carro chamado Paraty, a álcool. Não sei se alguém já viu, pesquisou no Google, o significado de inferno automotivo. Então, ela disse: eu estou preocupado com o senhor, porque o senhor faz essa viagem, isso é cansativo. E ela falou: quantos alunos tem lá na sua sala? Eu falei: eu dou aula para o 4º ano, dou aula de teologia sistemática no 4º ano. E lá nós temos 4 alunos. Ela disse: o senhor faz isso esse tempo todo por causa de 4 alunos? Eu disse: não, eu faço isso no mínimo para 400 alunos. Ela disse: não entendi. Eu falei: a conta é simples. Imagine que cada um desses alunos, no próximo ano, serão pastores de uma igreja com 100 membros. Eles irão replicar esse ensino na vida desses 100 membros. Então não são 4, são 400. Quem sabe 800, quem sabe 1.200, Deus sabe. Para uma vida inteira. Aí ela entendeu. É isso que nós estamos celebrando aqui, meus irmãos. Nós não estamos apenas celebrando uma instituição, nós estamos celebrando os frutos dela, ao longo de 45 anos. E é isso que Pedro faz aqui nessa carta. Quando nós olhamos para essa carta que o apóstolo Pedro escreveu, encontramos o apóstolo Pedro resgatando na vida daquela igreja a visão da missão de cada cristão. Não apenas do líder, mas de cada cristão. Foi pago alto preço na cruz do Calvário para que cada um de nós tivesse um propósito, uma direção, uma missão clara na nossa existência, que é glorificar o nome de Deus. Não há dúvida com relação à nossa missão, não há incerteza alguma com relação à nossa missão, nosso chamado, e os benefícios desse chamado, não apenas para a vida em abundância aqui nessa terra, na relação espiritual com Deus, mas principalmente na vida eterna, na presença do nosso Senhor. Nós estamos semeando não apenas famílias saudáveis, estamos celebrando e semeando uma nova Jerusalém, pela graça de Deus e para a glória dele, guiados por ele. Em 1627, nasceu na Escócia um dos grandes pastores escoceses chamado Hugh Binning. Ele foi chamado para o ministério com 19 anos, já saiu a campo. Ele obteve o seu título de mestre em artes na Universidade de Glasgow, e com o passar do tempo ele foi ordenado, e aos 23 anos de idade, esse rapaz se mostrou um pregador temente ao Senhor. A igreja começou a crescer e as pessoas se dirigiam para ouvir um rapaz de 23 anos de idade, expondo o evangelho, ao ponto de impactar a sociedade, que o próprio Oliver Cromwell ia para ouvi-lo. E impressionante, esse rapaz que impactou tanto a sociedade teve um ministério curtíssimo, porque ele faleceu aos 26 anos de idade. Teve apenas 3 anos de ministério.
Mas o impacto que ele causou foi tão grande, que ao final da sua vida, quando reuniram os esboços dos seus sermões, deu mais de 640 páginas, do tanto que esse rapaz produzia. Lembre-se, eu estou falando de 1600, eu não estou falando de época de computador, nem de caneta Bic, que é uma tecnologia muito avançada para aquela época. Estou falando de uma época em que alguém pegava uma pena, não tinha energia elétrica, e mergulhava a pena na tinta para escrever os seus sermões. Isso se chama dedicação, isso se chama zelo, isso se chama amor à obra do Senhor. Com apenas 3 anos de ministério, esse rapaz impactou toda uma nação. Quando nós olhamos para Pedro nesse texto, vemos Pedro inspirando a cada um dos seus leitores, pela graça de Deus, para que eles percebessem a importância da obra do Senhor em favor de cada vida. Se você observar o começo desse texto, você vai perceber que Pedro, ele, assim como Paulo, sempre abre a carta se apresentando. E é interessante que Pedro se apresenta aqui como um apóstolo do Senhor. Pedro vai falar sobre a importância de entender o seu chamado, o seu apostolado, porque Pedro é o mesmo que, caminhando com Cristo Jesus, ao final do ministério de Cristo Jesus, negou Jesus 3 vezes. Pedro agora pode dizer: eu sou um chamado resgatado, eu sou um resgatado chamado. E é assim que nós começamos a perceber a importância de cada aluno que entra pelas portas do seminário, com uma percepção clara da sua própria história de vida. Quem nós somos aos olhos de Deus. Com todas as nossas deficiências, limitações, o fato de sermos pecadores, ainda assim somos chamados. E é isso que Pedro faz quando ele começa a se apresentar para aquela igreja. Ele diz: eu estou escrevendo aqui como alguém que foi chamado, apóstolo, mas que pertence, um genitivo bem claro, os alunos estão entendendo aí essa linguagem, né? Eu pertenço a Deus, o meu chamado é de Deus, a minha vida é de Deus. Eu não estou aqui para desempenhar os meus próprios interesses e buscá-los, eu estou aqui para servir a Deus. E vai o primeiro recado para os nossos seminaristas. A Igreja Presbiteriana do Brasil não precisa de youtubers, precisa de pastores. Pastores que manejam bem a palavra do Senhor, fiéis ao seu chamado, que exponham a Escritura Sagrada com sã doutrina, que tenham uma vida de piedade, de tal forma que possam escrever: aqui vai alguém chamado por Deus, para a glória dele. E é assim que Pedro se apresenta. E ele diz aqui que nesse introito epistolar tão rico, que Deus está nos meandros de toda a história dele pessoalmente, da igreja, de cada membro e de todo o universo. Ele diz: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo aos eleitos. Ele sabe para quem ele está escrevendo. O ministro precisa conhecer a si mesmo, conhecer o seu chamado, mas precisa também conhecer aqueles a quem ele é chamado para ministrar a palavra. Quando nós descansamos na soberania, na graça, no ministério que ele mesmo nos deu, quando nós reconhecemos que ele tem os seus eleitos, isso traz ao nosso coração o fim de qualquer ansiedade. Deus não nos chamou para convertermos pessoas com a nossa retórica, a nossa capacidade de argumentação. Não. Quem faz isso é o Espírito Santo. É Ele quem convence do pecado, da justiça e do juízo. Então não é a nossa capacidade de argumentação que vai converter alguém, graças a Deus por isso, mas é pela instrumentalidade da palavra exposta em nosso ministério, que Deus usará isso para alcançar os corações, porque a fé vem, e vem pela pregação
da palavra do Senhor. E para que isso aconteça é necessário ter um pregador, porque aprove a Deus a salvar através da loucura da pregação. E Pedro tinha essa consciência. Então ele escreve para esse grupo dizendo: eu sei quem vocês são. Nós temos uma relação de graça, porque Deus é quem nos elegeu, Deus é quem nos chamou, e eu sei onde vocês estão. Esse é um outro elemento importantíssimo na vida de um pastor. Ele diz: eu sei quem vocês são e sei aonde vocês estão. Ele diz: vocês são os forasteiros da dispersão, no Ponto, na Galácia, na Capadócia, na Ásia e na Bitínia. Uma das coisas mais importantes no ministério é conhecer as ovelhas e saber onde elas moram. Nós precisamos formar pastores que tomam café com as ovelhas, conversam com elas, visitam. Nós não precisamos apenas de pastores que estudam nos gabinetes, isso é importantíssimo, mas também precisamos de pastores que visitam, que vão atrás das pessoas que estão necessitadas do aconselhamento, da oração, da instrução da palavra. É isso que o seminário se propõe a fazer, a dar uma formação integral. Eu me lembro quando o JMC começou a fazer as viagens missionárias, nós celebramos isso na JET. Isso foi uma coisa muito importante, um ganho, a visão de campo, de se deslocar até aquele que tanto necessita de ouvir a palavra do Senhor. E Pedro escreve aqui, obviamente que é posterior o escrito de Pedro à carta de Tiago, mas usando a mesma terminologia de Tiago. Eu sei que nós somos o povo da dispersão, nós estamos aqui de maneira momentânea, nós estamos aqui em missão, essa aqui não é a nossa vida eterna, nós somos o povo da dispersão, nós somos o povo que sai, que Deus envia, que Deus retira da tranquilidade, do conforto do lar, para ir aonde o Senhor deseja. E o ministério é esse grande presente. E é sobre isso que Pedro vai falar. Dessa percepção, desse grande presente de Deus, de quem nós somos, quem é o povo de Deus e qual é a nossa relação. É muito ruim você ter uma vida aonde você não sabe como servir ao Senhor. E por isso Pedro vai descrever isso aqui de uma maneira tão clara, ao longo de toda a sua epístola. E como se não bastasse, Deus o inspira na primeira e na segunda. E ele pode falar que o mensageiro que não é dono da mensagem, mas apenas o portador dela, é escolhido pelo Senhor para alcançar aqueles que o Senhor mesmo escolheu, elegeu, e que são no mundo forasteiros da dispersão. Essa palavra forasteiros aqui na língua grega significa aquele que está residindo no exterior. Ou seja, são cidadãos que apenas estão temporariamente num lugar, mas que não pertence a ele. Em Hebreus capítulo 11, o verso 13, a palavra do Senhor diz assim: todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe, e saudando-as, e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Essa percepção, ela só é possível pela ação do Espírito Santo em nosso coração. Somente o cristão realmente convertido coloca a sua esperança para além dessa terra. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, disse: se a nossa esperança se resume apenas a essa terra, nós somos os mais infelizes de todos os homens. E é exatamente para essa igreja que nós somos chamados para essa mudança de paradigma. Porque vivemos uma sociedade que se preocupa demais com a aposentadoria, com os recursos que terá daqui 10 anos, 20 anos, como é que será o seu rendimento. Quando o Senhor diz: por que você está ansioso com o que há vez de comer ou beber? Buscai, pois, o primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas.
O Senhor rompe com esses padrões mundanos, seculares, de uma preocupação como se a eternidade existisse apenas aqui, com 20, 30, 80, 100 anos. Deus diz: amplie seus horizontes, alargue as suas tendas. Afinal, olha o que diz o versículo 2: foi Deus quem nos chamou e foi Deus quem preparou todo o projeto, o plano da nossa salvação. A manifestação da salvação em Cristo Jesus, no projeto de reconciliação que Ele fez do seu povo com o nosso Deus, é um projeto que sai do fundo do coração da Santíssima Trindade. Se você olhar o versículo 2, você vai perceber que existe uma riqueza trinitária aqui. Observe, o texto vai dizer que nós somos eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Cristo. O Pai, o Filho e o Espírito, e um só versículo. Obviamente que a vontade de qualquer expositor da Escritura é esgotar aqui esse versículo. Mas eu creio que se fizéssemos isso, eu perderia meu avião amanhã de manhã. Tamanha a riqueza desse versículo 2. Esse versículo 2 mostra o conselho da Santíssima Trindade olhando para cada um dos seus eleitos. Deus se preocupando com a nossa história, e eu usei a palavra preocupando de propósito, pré-ocupar, porque Ele pré-ordena, e Ele se ocupa com toda essa ordem de salvação para a sua própria glória, por amor a Ele mesmo. Daí a segurança da nossa salvação. Daí o caráter transformador de Deus em nós. Então o ministério, meus irmãos, é esse presente de alguém que sai sabendo das suas limitações, reconhecendo o seu chamado, conhecendo as suas ovelhas, para proclamar uma palavra eterna que nasceu no conselho da Santíssima Trindade para nos resgatar, reconciliar com Ele e traçar um novo e vivo caminho. E cada seminarista tem que ter a consciência de que a igreja irá ser instruída por ele nas ferramentas que ele recebeu no seminário e que serão aprimoradas pela graça de Deus ao longo dos anos, porque eu quero dizer para você que está entrando agora do seminário, você não terá todos os elementos necessários para o ministério. Me desculpa dizer isso tão transparente, mas o seminário, por melhor que seja, ele pode nos preparar, mas existem outras experiências ministeriais que só o campo trará para a sua vida. E com o passar do tempo, os pastores que estão aqui sabem muito bem do que eu estou falando. E nós sabemos que no silêncio do nosso quarto, à noite, quando cada pastor fecha a porta, vai orar, é só a graça, pela graça, graça somente. E aqui Pedro então escreve desse planejamento maravilhoso. Ele usa a palavra presciência, eleitos segundo a presciência. Prognoses. O John MacArthur, comentando esse texto, diz: a presciência no grego significa que Deus planejou e não que observou de antemão. Algumas vezes no gabinete pastoral, novos na fé entram e falam: pastor, se nós somos salvos pela presciência é porque Deus sabia que nós iríamos converter, então Ele foi lá atrás e decretou a nossa conversão. E eu geralmente pego um livro na minha estante, coloco em cima da mesa e falo assim: o autor desse livro sabe o final do capítulo? E as pessoas geralmente: sim, pastor, é claro que ele sabe o final do capítulo. Aí eu pergunto: porque ele leu ou porque ele escreveu? Ah, pastor, porque ele escreveu. Entendeu o que é presciência? A pergunta é: e a partir daí, o que fazer? Primeira coisa é curvar os nossos joelhos em adoração. O apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 8, verso 29, diz: aos que de antemão conheceu, também os predestinou
para serem conformes à imagem do seu Filho. O Simon Kistemaker, que era um grande exegeta, era um grande professor do Reformed Theological Seminary, que nós temos parceria lá no Andrew Jumper, era uma pessoa maravilhosa. Eu tive o privilégio de jantar, eu, minha esposa, o Simon Kistemaker e a esposa dele lá nos Estados Unidos. Passamos uma noite conversando, obviamente, sobre teologia. Ele escreve o seguinte: Paulo, nesse texto de Romanos capítulo 8:29, diz o Simon Kistemaker, indica que os conceitos presciência e predestinação andam juntos e sempre andarão juntos. Deus escreve toda essa história por amor a cada um de nós. E por isso, nós precisamos conhecer, proclamar e descansar na soberania do Deus que cuida da vida de cada membro da igreja. Não é a nossa fé, não são as nossas obras, não é aquilo que você chega à conclusão de. Quando nós percebemos o amor, o cuidado e a ação de Deus na nossa vida, isso não traz apenas um alívio de quem perde a ansiedade, mas nos conduz em louvor e adoração e o desejo de frutificar e de fazer diferença nos lugares aonde estamos para o louvor e a glória desse Deus que é o único digno desta honra e desta adoração. E é isso que Pedro deseja. Ele escreve para esses irmãos, dizendo que, como ministros, nós precisamos observar que esse processo de chamado, de escolha de Deus, olha o versículo 1, deve nos conduzir à santificação em espírito. Deus é santo e nos chama à santidade. Nós precisamos fazer diferença numa sociedade que já não mais fala sobre santidade. Nós vivemos hoje, infelizmente, um empobrecimento do Evangelho na relação da santidade. No desejo de louvar ao Senhor na busca da santificação. Na santificação daquilo que nós pensamos, falamos e fazemos. O cristão que antes no Brasil, no começo do século passado, ainda era conhecido como o povo do livro, foi se distanciando dessa referência. Foi se distanciando, e hoje nessa sociedade massificada de informação rasa que nós vivemos, qual seria a grande identificação de um cristão? Seriam os coaches evangélicos? Seria a teologia da prosperidade? Não, meus irmãos, nós precisamos resgatar no púlpito, na vida, na igreja, a busca pela santificação na intimidade do Espírito Santo. Na vida da oração, devocional, da leitura da palavra, do interesse em observar dia após dia aquilo que falamos, aquilo que pensamos, aquilo que fazemos, como nos dedicamos ao Senhor, porque o mundo carece daqueles que realmente têm intimidade com Deus a ponto de transpirar o bom perfume de Cristo. Não importa a idade. Não importa o contexto social, somos todos chamados e capacitados por Deus nessa caminhada. Daí o versículo 2 continua: para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. O Senhor vai usar um elemento fundamental ao longo da Escritura para a santificação. Em João, no capítulo 17, o versículo 17, diz, na oração sacerdotal de Cristo, quando Deus nos dá o privilégio de entrarmos na intimidade da oração de Jesus com Deus Pai, é um grande privilégio. Estamos entrando no Santo dos Santos. Se aquele texto está transcrito, nós temos que observar esse texto com uma alegria e reverência. Estamos ouvindo o diálogo de Cristo com Deus Pai, é uma oração muito especial e ela está transcrita. E o Senhor Jesus diz assim, João 17:17, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade.
Cristo começa a fazer toda essa obra em nós, apontando para a ministração do Espírito Santo em nossos corações, no caminho da santificação, pela sua obra de regeneração em cada coração. Então, se eu quero agradar a Deus, louvar o Senhor, glorificar o nome do Senhor, eu não preciso criar formas e fórmulas para isso. É só obedecer a palavra, conhecer a palavra, amar o Deus da palavra e a palavra desse Deus. Por isso que o seminário presbiteriano esmera na exposição da palavra, no ensino da palavra, na teologia bíblica, na teologia exegética, na teologia sistemática, na apologética. A intenção é dar aos nossos futuros ministros intimidade com a palavra. Porque a obra do Espírito Santo, disse Jesus, será nos lembrar de tudo aquilo que Ele nos falou. Ele vai criar o caminho educacional para as nossas vidas, através da obra do Espírito Santo. Portanto, não caiam nas armadilhas de fugir da exposição da palavra. É muito bom ter até outro tipo de formação, mas nós não fomos chamados para subir no púlpito e expor outra coisa senão a palavra do Senhor. Qualquer outra formação acadêmica, satélite no seu ministério será importante, não tenha dúvida. Leitura de bons livros e até de livros ruins, para que você possa conhecer e defender diante da sua igreja a exposição da boa palavra diante das filosofias, das vãs sutilezas que estão por aí. Mas não caia na armadilha de subir e transformar o seu púlpito em local de ideologia político-partidária, de filosofias vãs, de histórias vazias, de autoajuda e não de ajuda do alto. Existe um grupo grande de irmãos, existe uma instituição, Igreja Presbiteriana do Brasil, que fornece todas as ferramentas, noite e dia, para que os nossos alunos sejam bem formados, para que possam expor a palavra e somente a palavra de Deus. Afinal, a fé nos conduz a essa obediência ao chamado de Cristo Jesus. Interessante que quando Calvino analisa esse texto, Calvino diz que esse resgate da figura do Antigo Testamento, aqui do versículo 2, quando diz da ação, da aspersão do sangue de Jesus Cristo, é o resultado de todo um projeto de salvação. E Calvino assim afirma: portanto, aqui há um contraste subentendido, a saber, como outrora, sob a lei da aspersão de sangue, que era realizada pela mão do sacerdote, assim agora o Espírito Santo asperge nossas almas com o sangue de Cristo para expiação dos nossos pecados. Compreendemos aqui nessa simples frase toda uma obra salvífica planejada do Antigo Testamento ao Novo Testamento, do Gênesis ao Apocalipse, onde Cristo é o Cordeiro perfeito de Deus e o Espírito Santo ministra esta fé em nossos corações. Voltando então ao ministério do Hugh Binning, os escritos dele ainda falam. As obras dele ainda são usadas por Deus para tocar os corações. Aquele jovem que teve 3 anos de ministério, faleceu aos 26 anos, continua aí expondo. Obviamente que obras teológicas não são perfeitas, mas são ferramentas. Ferramentas para o nosso aprendizado, assim como aqueles em Hebreus, capítulo 11, que deram as suas vidas em fidelidade à sua missão, porque entenderam o que Deus havia feito na vida deles, o chamado, o amor de Deus em Cristo Jesus e a nossa missão, não apenas terrena, mas eterna. Queridos alunos do JMC, vocês não estão aqui por acaso,
Deus escolheu cada um de vocês. Vocês estão cumprindo uma agenda divina. O Espírito Santo irá usar a vida de vocês para a glória de Deus. Portanto, sejam instrumentos bem afiados na mão do Senhor. Aproveitem essa oportunidade. Ouça os pastores mais velhos. Vocês ainda vão sentir saudade do seminário. Tem gente que não acredita nisso, mas vai acontecer. Vocês ainda vão encontrar antigos professores e vão dizer assim: que saudade, professor! Porque a relação harmônica em Cristo Jesus como família da fé faz isso. Aqui nós não estamos para construir títulos ou histórias para nossa honra e glória. Estamos aqui chamados apenas como servos, para a glória do nosso Deus. Que Deus continue abençoando o JMC, sua direção, professores, colaboradores, Jurete, Jete, cada aluno, cada família. Que o reino de Deus cresça e que a Deus seja, e somente a Ele, toda a glória. Deus os abençoe, irmãos. Meus irmãos, em resposta à exposição da palavra do nosso Deus, convidamos a igreja a cantarmos juntos, neste momento, o hino Crer e Observar. Ao som do piano, coloquemo-nos em pé e cantemos ao Senhor. Oraremos com o reverendo Leonardo Sayum,
que logo em seguida impetrará a bênção do Senhor. Obrigado, Deus, por essa noite, por essa celebração. Obrigado pela obra de Cristo Jesus em nossos corações. Conduze-nos, ó Deus, dia após dia, como instituição, para o louvor da Tua glória. Dá-nos a alegria e o privilégio de ver os frutos do trabalho na obra deste seminário. Dá, Senhor, que o Senhor encontre cada coração, de cada irmão e irmã aqui nessa noite, sempre prontos para seguir a Tua agenda de santificação. Porque sabemos, ó Deus, que isso agradará imensamente e será louvor diante do Senhor. Pedimos, ó Deus, que o Senhor assim nos conduza para os nossos lares em paz e segurança. E que o Teu Santo Espírito sempre nos lembre da Tua palavra. Pois oramos agradecidos em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus, que o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão terna, eterna e consoladora do Espírito Santo de Deus, esteja sobre todos vós e todo o povo de Deus, aqui e agora, em todo lugar e para todo sempre. Amém. Boa noite, meus irmãos. Esse é um momento de muita gratidão para todos nós, do privilégio de participarmos da comemoração do 45º aniversário do Seminário JMC. Nós estamos felizes porque podemos ter em nosso meio ainda alguns que fizeram parte da primeira equipe docente. E um deles é o reverendo Cláudio, está aqui conosco. Penso que alguns conhecem o reverendo Cláudio. Agradecemos a presença, reverendo. Eu não estou conseguindo identificar aqui mais algum que pertenceu à equipe docente original. Não vejo. Nós temos também a alegria de ter conosco irmãos que pertenceram à primeira turma. E o senhor estava falando em número, a primeira turma tinha seis alunos. E 2 deles estão aqui esta noite, reverendo Ananias e reverendo Avassi, que eu gostaria que os irmãos se colocassem de pé. Primeira turma do JMC aqui representada. Com alegria podemos ter a presença dos irmãos. Poder sentar. O Seminário JMC foi preservado pela bondade de Deus no que diz respeito à sua direção, desde o primeiro diretor, reverendo Ludigero Machado Moraes, o segundo, reverendo Banerjes Ribeiro, e daí uma equipe de diretores que fizeram parte dessa história, que foram instrumentos de Deus nesta história, até reverendo Ageu, que me antecedeu por 15 anos, não é, reverendo Ageu? 16 anos, está aqui conosco. Nós somos gratos ao Senhor por esses servos que Ele utilizou durante todo esse tempo. E hoje o que temos é o resultado da ação de Deus na vida destes irmãos, tanto os que cuidaram administrativamente do seminário, quanto também aqueles que ensinaram neste período. Somos gratos a Deus também pelas juretes que tivemos, e hoje temos aqui, já passo a palavra para saudar os irmãos, o presidente da nossa jurete, reverendo Ademir, e também pelos presidentes da fundação que no decorrer destes anos todos cuidaram
para que o seminário pudesse oferecer aos estudantes a estrutura que aprove ao Senhor conceder. E aqui é representado o presbítero Hintz, que logo irá saudar os irmãos. Portanto, hoje, para nós, é uma honra participar desse trabalho que vem sido cuidado por Deus, desenvolvido por Deus durante esses 45 anos. Estamos gratos a Deus por tudo que Ele fez por essa instituição e ainda continua fazendo e cremos que fará até a consumação de todas as coisas. Nós estamos felizes esta noite de receber a visita, atendendo o nosso convite, do reverendo Leonardo Sayum. Foi com alegria que ele aceitou, o presidente da JET, da Junta de Educação Teológica, que oportunamente pôde conhecer, ainda que superficialmente, nosso seminário, e nós também ter a honra de tê-lo conosco. Isso para nós foi motivo de muita alegria tê-lo aqui. Nós queremos também, neste momento, agradecer a disponibilidade da Igreja Presbiteriana do Calvário de receber o seminário nesta ocasião, em que nós estamos comemorando esses 45 anos e também iniciando as atividades acadêmicas do ano de 2025. E por falar em atividades acadêmicas, sei que aqui tem um grupo de pelo menos 60 estudantes que estão, por que não dizer, aflitos para que esse dia comece. E eu tenho certeza que alguns até trouxeram o computador, imaginando que aqui aconteceria alguma aula, mas não é por aí. Essa hora vai chegar. E eu quero começar aqui apresentando os nossos professores, a equipe docente do JMC. Alguns estão aqui ao meu lado, outros estão na plateia, junto aos irmãos. Eu gostaria de convidar que todos os professores do JMC que se coloquem de pé. Na medida que eu for falando o nome, os irmãos podem se assentar. Convido os professores do seminário. Não vejo aqui o reverendo Hermes. Reverendo Hermes tem? Lá na porta, podem olhar, reverendo Hermes, vocês vão conhecê-lo muito bem. É o coordenador de cursos do nosso seminário, também professor na área de teologia sistemática. E vou começar aqui por aqueles que estão aqui comigo. Reverendo Ageu, nosso professor na área de sistemática e também auxilia na área de pregação. Reverendo André, nosso professor na área pastoral e também de prática de pregação. Reverendo Walter, na área de história. E aqui também, reverendo Cláudio Marra, de novo. E também professor na área de teologia pastoral. E aqui, reverendo Dario, nosso professor na área de exegética, que está conosco já desde que entramos nesse seminário, né, reverendo Dario? Somos aqui colegas. Reverendo Felipe, também na área de cultura geral, e também auxilia na área de sistemática com apologética, não é isto? Muito obrigado, reverendo Felipe. Reverendo Sérgio, na área de missões, é uma alegria tê-lo conosco e está aqui, professor de vocês de missões, evangelização e outras matérias. Reverendo Chum, também na área de missões, está com vocês, tirem proveito. Aqui à minha esquerda nós temos o reverendo Jonas Abdias, aconselhamento bíblico, poimênica. Logo em seguida, reverendo Edson Faco, na área de língua portuguesa, e tirem proveito disso, vocês vão precisar bastante, né? E também ali, reverendo Guilherme, na área de Constituição, de Ética, que os calouros já puderam conhecer, e também de Hermenêutica. E professora Raquel. Professora Raquel, com certeza vai conversar com cada um de vocês, calouros. Né, vai. E é a nossa professora também na área de psicologia.
Penso que não esqueci de nenhum dos... Cadê o reverendo Wilson? Não poderia esquecer. Reverendo Wilson, professor da área de História, inesquecível. Reverendo Daniel, também na área de exegética. Reverendo Daniel Santos também será professor de vocês. Heber Júnior? Reverendo Heber. Aqui, Heber. Reverendo Heber Júnior, eu não sei se vocês conhecem, mas ele... Uma alegria receber todos vocês neste momento. Faltou alguém? Reverendo Alberto. Reverendo Alberto, cadê? Reverendo Alberto, na área de aconselhamento, ou melhor dizendo, na área de inglês, de línguas em inglês, e aconselhamento também no nosso Centro de Aconselhamento Bíblico JMC. Agora, professores, eu quero que vocês conheçam os 58 calouros. Quero convidar os calouros a se colocarem de pé. Todos, cada um. Então, professores, eis os seus alunos. É uma alegria recebê-los, sejam bem-vindos e podem se assentar. Terão muito tempo para conversar com essa equipe docente. Irmãos, nós gostaríamos de franquear a palavra aqui, primeiramente, ao nosso presbítero Hintz, que é o presidente da Fundação JMC. O presbítero Hintz preside a instituição que sustenta o nosso seminário, a nossa mantenedora. Está aqui, está a palavra franqueada ao presbítero Hintz para dar as boas-vindas aos novos. Muito boa noite. É uma satisfação muito grande estar aqui com vocês essa noite. E, em nome da Fundação, eu saúdo todas as autoridades eclesiásticas da nossa igreja, através do reverendo Sayum, e todos os professores, funcionários, alunos, principalmente vocês calouros, através do reverendo Ronaldo. E para nós da Fundação é sempre uma alegria, um grande prazer estar trabalhando junto com o seminário para ajudar na formação de vocês. E nós ficamos muito felizes quando o número de calouros aumenta cada vez mais, graças a Deus, e o número de formandos também, certo? Significa que, apesar do aperto dos professores aí e do curso que é muito duro, os alunos são bastante dedicados. Que Deus abençoe vocês, que tenhamos mais um ano produtivo no nosso seminário. Obrigado. Nós temos aqui também o nosso presidente da Jurete, reverendo Ademir, que franqueia a palavra para saudar os nossos calouros. A Jurete é que administra o seminário mais propriamente dito, tanto academicamente como também nos assuntos gerais. Boa noite a todos e a todas. Os calouros, como foi dito, devem estar ansiosos. E a Jurete tem várias novidades para vocês esse ano. A nossa preocupação como direção do seminário é nós estarmos proporcionando o máximo possível de possibilidades para que vocês tenham o melhor estudo da capital, do estado, e que vocês cresçam realmente na palavra do Senhor. Nós queremos dar as boas-vindas. Reverendo, o senhor já deu boas novas para os professores ou ainda não? São tantas. São tantas. Mas vocês saberão, os professores têm boas novas a serem recebidas, estarão iniciando o ano muito agraciados, creio que alegres para dar as aulas para os alunos, né? E nós queremos dar as boas-vindas. A Jurete é a Junta de Educação Regional que cuida do seminário aqui do JMC. Tudo que vocês precisarem, nós estamos à disposição. E pela graça de Deus, nós temos uma fundação que caminha junto conosco
e os nossos projetos, as nossas ideias têm sido encampadas por eles, e nós ficamos muito contentes por isso. Que 2025 seja um ano abençoado, como os anos anteriores têm sido no nosso seminário. Que a graça de Deus esteja sobre a vida não só dos calouros, mas de todos os seminaristas do 2º, 3º, 4º e 5º ano aqui da nossa entidade. Que Deus os abençoe. Então, irmãos, principalmente os calouros, conheceram a nossa mantenedora, a administração por parte da Igreja Presbiteriana do Brasil, e eu quero apresentar a vocês o superintendente da Casa Editora Presbiteriana. Eu vou dizer por que ele é importante para vocês. Para vocês terem uma ideia, só no primeiro semestre, nós vamos utilizar cerca de 100 títulos da Casa Editora Presbiteriana no programa de vocês. Eu penso que é importante vocês conhecerem quem controla esses livros, quem precifica esses livros, e esta pessoa é o presbítero José Inácio. Boa noite, é um prazer estar aqui vendo um seminário tão atuante com tantos alunos, e nós estamos na campanha do Livro do Dia desde há 2 semanas atrás, né, reverendo Eduardo? Desde semana passada, e posso falar do preço aqui, reverendo Fernando Hamilton? Então, hoje, até meia-noite, você consegue comprar a Teologia Sistemática do Berkoff de R$ 98,00 por apenas R$ 39,20, se ainda tiver. Se ainda tiver, não sei se vai ter a hora que você entrar lá. Mas o reverendo Ronaldo já nos encaminhou a lista dos livros que serão utilizados nesse semestre, e nós vamos alinhar com ele amanhã os dias que um colaborador da editora estará no seminário pela manhã e à noite para a venda dos livros que estão no catálogo. O seminarista, por decisão do nosso conselho, da Editora Cultura Cristã, tem um desconto de 50% nos livros. Bíblias não entra nesse desconto, é um desconto um pouquinho menor, mas nos livros, em especial, os livros que vocês precisam usar na sua escola, nós temos um desconto de 50%. Então, a Casa Editora Presbiteriana, Editora Cultura Cristã, tem por objetivo atender a Igreja Presbiteriana, sua membresia, os seus alunos, professores, com livro de qualidade, livros reformados, com a nossa teologia reformada, livros bem preparados, bem feitos. Então, nós queremos ir ao encontro de vocês com uma boa literatura. E nos procurem também. Mesmo quando o nosso colaborador não estiver lá vendendo os livros, procure a Casa Editora, fica perto no Cambuci, qualquer seminarista do 2º, 3º ano sabe onde fica, e vai ser um prazer recebê-los lá. Então, aproveite ainda hoje a Teologia Sistemática do Berkoff, compre se você ainda não tem. Muito obrigado. Irmãos, nós estamos chegando aos momentos finais. Eu sei que existem irmãos aqui da Jurete, também, reverendo Eduardo, presbítero Alexandre, gostaria que ficassem de pé. São membros da nossa Jurete, e agradeço a presença dos irmãos, penso que são só esses dois que estão aqui. Presbítero Rintz, tem alguém da fundação, além do senhor? Da fundação? Presbítero João, gostaria que ele ficasse de pé. Administrador da fundação, presbítero João. Prazer tê-lo aqui conosco. Eu gostaria de saber também do presbítero Denivaldo, administrador do seminário, se está aqui conosco. Tá. Presbítero Denivaldo, lá no fundo. Reverendo? Reverendo Demarque, está conosco? Está ali também, do Conselho da Fundação. E também quero agradecer a presença e a participação também em todas essas ocasiões da nossa secretária, irmã Rose, que os estudantes conhecem, eu não estou vendo ela aqui, está lá atrás, né? Não sei se a Daniele está aí com você. Daniele, não está. Somos gratos pela participação desses irmãos nessas ocasiões. Irmãos, chegamos ao final e quero agradecer a todos, os professores,
os irmãos que atenderam o convite, estão aqui, os ex-alunos, e agradecer ao Senhor por esse dia tão especial na vida do Seminário JMC. Podemos contar esses 45 anos de existência. E nós estamos muito felizes por isso. E essa felicidade precisa se intensificar a partir de amanhã, às 7 da manhã. Até amanhã, se Deus assim quiser.